online, possamos neste momento relaxar os nossos corpos, procurar uma posição bem confortável e tentar sintonizar com os nossos amigos espirituais que já nos esperavam para esse encontro de hoje. Vamos fazer uma prece para começar os nossos trabalhos. Auxilia-nos para o bem que nos destinas, mas também para extinguir o mal que ainda carregamos. Auxilia-nos não só a crer, mas também a realizarmos o melhor. Auxilia-nos a praticar a aceitação, mas também a exercermos o discernimento. Auxilia-nos a usar a paciência, mas também a livrar-nos da inércia. Auxilia-nos a trabalhar, mas também a servir-nos sem reclamação. Auxilia-nos a estender o amor que nos ensinaste, mas também a cultivar esse amor sem criarmos problemas para ninguém. A nossa exposição de hoje está com a nossa amiga Elci. Boa noite a todos. Boa noite a todos que aqui se encontram presencialmente. E boa noite àqueles que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Nós nos encontramos para mais um estudo da doutrina espírita, mais um estudo do Evangelho de Jesus. Nós pedimos, então, neste momento, a assistência dos amigos espirituais, para que nós possamos fazer um bom trabalho, façamos um bom estudo, que tenhamos um bom entendimento do assunto de hoje. Nós estamos estudando este livro, Jesus no Lar. Jesus no Lar é psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo espírito Nélio Lúcio. Então, a cada encontro nosso, aos sábados, nós estudamos um capítulo. E o capítulo de hoje é o que diz, e tem como título, Os Instrumentos da Perfeição. Este livrinho, que foi psicografado pelo Chico, ele é uma pérola. Ele, na verdade, ele traz os relatos dos encontros de Jesus com seus discípulos, com seus seguidores, enquanto ele passava os seus ensinamentos àquele pessoal. Isso acontecia na casa de Simão Pedro, naquela casinha humilde de Simão Pedro e também daquela gente humilde da época. Então, o nosso capítulo 6, nós vamos ler o capítulo, ele é breve, mas ele é muito bom. E ele vai ser necessário para que depois nós façamos o nosso estudo a partir dele e façamos a nossa reflexão a partir dele. Então, o título é Os Instrumentos da Perfeição, como nós dissemos. Então, naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família. E um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor. E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensíveis?
Sem dúvida, reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no próprio lugar. Anunciei, sem rebuços, as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sornice, e meu primo é mentiroso ponto mais. Provei, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo. Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, redarguiu o interpelado, irritadíssimo. Com que? Tornou o amigo celeste, bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios. Porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus. E talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudarmos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Então, meus amigos, essa passagem, esse encontro de Jesus com seus seguidores na casa de Simão Pedro, Jesus começou mostrando para aquele povo, aqueles seus seguidores, que eram pessoas humildes, Jesus começou falando nas ferramentas materiais, as ferramentas de construção.
Ferramentas que se usa para fazer uma obra, para fazer uma construção. Porque sempre Jesus começava trazendo o mais simples possível o seu ensinamento, de forma que ele fosse entendido. Aí depois, então, Jesus leva esse ensinamento para nós próprios, para o nosso tempo interior. Então, Jesus fala que nós precisamos, para a construção do reino de Deus em nós, o reino de Deus, que é a sublimação da nossa alma, aqui, neste mundo, que nós precisamos de instrumentos, daí o título do nosso trabalho, os instrumentos da perfeição. E nós precisamos dos mais importantes instrumentos. E os instrumentos que nós recebemos do Pai, por misericórdia, são as pessoas com as quais nós nascemos, que nascem através de nós e com as quais nós convivemos na Terra. Ou ainda aqueles que se agregam, que se juntam à nossa família. Então, Jesus deixa bem claro que esse reino de Deus é construído em nós mesmos. É uma conquista individual que nós adquirimos através da nossa melhoria nas sucessivas encarnações que nós recebemos. E como que isso acontece? Isso acontece através do amparo das nossas imperfeições, dos nossos defeitos. E nessa tarefa, para parar as nossas imperfeições e nossos defeitos, entram as pessoas que nos cercam no reduto familiar. Na parentela, também no círculo de amigos mais íntimos, companheiros também de trabalho ou de tarefa, mas especialmente na família. Essas pessoas são os instrumentos que vão nos burilar. Eles vão aparar-nos as arestas que são os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas mazelas, motivo pelo qual nós reencarnamos. E essas pessoas que estão conosco no convívio familiar, essas pessoas vão testar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa boa vontade, a nossa compaixão, a nossa disposição de perdão, de perdoar e, acima de tudo, de amar. Então, essas pessoas, elas se nos apresentam como as nossas provas a vencer. Elas são as nossas provas a vencer. Nós temos a chance de aproveitar essas oportunidades que nos são concedidas, de vencermos, de superarmos e de nos adiantarmos espiritualmente. Ou podemos, portadores de livre-arbítrio que somos, podemos ignorar isso tudo. Podemos agir como rebeldes, renitentes, e nos mantermos nas posições de dureza de coração, de inflexibilidade, de incompreensão, de intolerância, e daí desperdiçar a oportunidade de crescimento espiritual que a encarnação nos proporciona. Hermínio de Miranda, no livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, ele afirma que a família é instrumento de redenção espiritual, é instrumento de salvação espiritual. A família é a nossa salvação espiritual. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, com psicografia de Chico Xavier, acrescenta: não podemos perder de vista a função educadora e regenerativa da família, pois que ela é formada por espíritos diversos, que se reencontram seguidamente, por afetos e desafetos,
por amigos e inimigos, para os devidos ajustes e reajustes, que são indispensáveis ante as leis do destino, ou seja, ante as leis de Deus. São os ajustes e reajustes que são necessários e que são proporcionados ali no ambiente familiar. A abençoada lei de amor e de justiça, que é a reencarnação, ela nos proporciona quitar os débitos com os mesmos adversários de ontem, da vida passada, vivendo hoje conosco sob o mesmo teto, na condição de pais, de mães, de filhos, de cunhados, de genros, de noras, de sogros, de sogras, gente, olha, não faladas, né? Então, são os ajustes e os reajustes necessários que Emmanuel diz, fala para a gente, e que a reencarnação nos proporciona. No lar, ao lado de almas queridas, com quem facilmente nós nos afinizamos, o relacionamento é maravilhoso, nós encontramos antigos desafetos. Sim, como nos diz Emmanuel, que a sabedoria divina coloca ao nosso lado como oportunidade de resgate e de reconciliação. Não estão ali por acaso. Então, esses, os antigos desafetos, ora em convívio conosco, são o martelo e o serrote que Jesus começa falando, que vão nos lapidar, que vão nos burilar. A família é uma escola de almas, é um educandário de almas. A nossa colega falou na sua exposição anterior sobre isso, né? A família educa as almas. Então, os conflitos familiares que acontecem, eles nos possibilitam exercitar as nossas qualidades, mas também dissolver as sombras que nós temos em nós, as sombras dos nossos defeitos, dos nossos erros, das nossas mazelas, dos nossos equívocos, das nossas imperfeições. Nós dissolvemos isso em luz. E esses conflitos familiares, quando eles são resolvidos, eles nos possibilitam crescer, evoluir como espíritos, que é o objetivo de cada encarnação. É o objetivo da nossa encarnação. A evolução como espíritos que somos. No livro Sinal Verde, que é ditado pelo espírito André Luiz, e psicografado por Chico, no capítulo 7, André Luiz nos diz: o parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Fazer uma pausinha aqui no André Luiz. Então, o parente problema, o familiar problema, ele nos testa a nossa evolução espiritual, de acordo com como nós nos comportamos, como nós reagimos, nós mostramos nosso grau evolutivo. Continua André Luiz, ainda no livro Sinal Verde. Ele diz: nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando por sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Vamos fazer de novo uma pausa no André Luiz. É bem assim. Nós contraímos dívidas por atacado. A gente sabe que é por atacado. É um monte, é grande volume. E é tanto que nós só podemos pagar em parcelas, em prestações. Então, nós vamos pagando aos poucos. Pagamos um pouco numa encarnação, quando a dívida é muito grande, pagamos na outra, e assim vamos indo. E André Luiz continua ainda. É que muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família
traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas encarnações. Quer dizer que aquela pessoa que está ali conosco, que está em desajuste, então é uma pessoa muito ferida. E foi ferida por nós. Ela traz essas marcas. Por esse motivo ela é uma pessoa difícil. Por esse motivo é difícil a convivência. Então, com essa pessoa, nós vamos pagando aos poucos. Possivelmente não consigamos pagar numa encarnação só aquela dívida por atacar imensa. Muitas vezes, nós nos julgamos vítimas daquele familiar em desajuste conosco. Mas, na verdade, nós somos seus algozes. Nós fomos seus algozes. Em outra vida, em outra situação, que o véu do esquecimento, esse véu do esquecimento que cai sobre nós, quando nós reencarnamos, esse véu do esquecimento apaga tudo. Então, nós não lembramos o que fizemos. Nós não nos damos conta que nós fomos seus algozes. E esse véu do esquecimento, na verdade, é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus, porque Ele nos permite amar o outro, amar aquela criatura que está ali perto de nós, complicada, difícil, nos permite amá-la e permite desfazer qualquer resquício de ódio, de mágoa, de culpa que tenhamos dentro da gente. Bendito véu do esquecimento. Mas a queixa que se pode ouvir do tipo, se referindo a um familiar, a um afeto em desajuste, quando se ouve, eu não sei por que ele age assim comigo, não sei por que, eu não fiz nada. A gente ouve isso. Não fez nada ou não lembra? Não lembra. Olha o véu do esquecimento. Fez, com certeza fez. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 389, ele faz uma pergunta muito interessante aos seus instrutores. Então, ele pergunta assim, e a repulsão instintiva que experimentamos por certas pessoas, de onde se origina? E os espíritos superiores lhe respondem, são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Então, esses espíritos que se antipatizam lá no fundinho da alma têm um resquício de lembrança, de mágoa. Tá? E esses espíritos, eles frequentemente, eles habitam o lar. Eles estão ali, alojados na família consanguínea. E esses espíritos, eles precisam se entender. Eles precisam de um momento mágico, de um toque mágico para se perdoar, para se entender. Precisam se perdoar acima de tudo. E se olharem como irmãos. Muitas vezes são irmãos da família, mas que não sejam, se olharem como irmãos, filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. André Luiz, ainda no livro Sinal Verde, ele nos aconselha que aceitemos os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão. Na certeza, vejam bem, gente, isso, de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. Bem entendido? Nada é por acaso. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 25, Jesus nos diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário,
enquanto estais a caminho. Nós precisamos aproveitar a encarnação que nos é concedida, em que caminhamos juntos com desafetos, para no momento certo da caminhada, em um determinado momento da caminhada, nós buscarmos a reconciliação, a aproximação, o entendimento ou a diminuição dos nossos débitos anteriores para com esse afeto em desajuste. A diminuição no caso daquela dívida imensa, né? Aquela dívida contraída por atacar. Ou, do contrário, nós estaremos apenas adiando, nós estaremos protelando um entendimento que precisa acontecer. Esse entendimento, essa quitação de débito, passa para outra encarnação. E ela pode vir acrescida de juros. O débito ou não. Então, convivendo com as dificuldades e as benesses familiares, as benesses são todos esses prazeres, essas alegrias da família, é que nós nos tornaremos pessoas melhores, espíritos melhores, que é a finalidade da nossa encarnação. E é nessa experiência familiar de convívio, é que nós amadurecemos, nós adquirimos luz espiritual. A discórdia em família é um problema fundamental na redenção, na salvação do homem na Terra. Como nos disse Hermínio de Miranda e nós citamos antes. E aí Jesus, aqui no nosso capítulo 6, Jesus diz num determinado momento que como que nós poderíamos ser benfeitores de muitos, como que nós poderíamos ajudar a muitos, se nós não conseguimos auxiliar, ajudar, servir a poucos, aqueles que estão no nosso convívio familiar. É por ali que tudo começa. É no convívio familiar. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho. Essas palavras de Jesus não podem ser esquecidas. Observemos a nossa conduta familiar, a nossa conduta na família. Procuremos desenvolver a paciência, a tolerância com os nossos companheiros de jornada familiar, mesmo que isso seja muito difícil. Entendamos que aquele familiar difícil, em desajuste, é uma prova, que às vezes nos parece insuportável, nós não aguentamos, mas é uma prova que nos é necessário cumprir. É uma prova que nós escolhemos ao vir para esta vida, ou que nos foi imposta pela espiritualidade no momento em que reencarnamos por necessidade. Ele é uma prova. Então, essa prova, que é esse familiar, nos foi concedido para nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa luz espiritual. Aproveitemos, então, as oportunidades de conviver e aprender com esses irmãos difíceis da jornada familiar, porque é uma aprendizagem, é uma escola. Mas sabemos que, apesar de termos, os familiares problemas na nossa família, nós temos também grandes amigos, temos irmãos espirituais afins, temos almas afins, que na família nos dão ânimo, nos dão coragem, nos dão força
nos ajudam na caminhada, eles nos acolhem, eles nos confortam. Em determinados momentos, eles nos dão colo. A gente pode senti-los ao nosso lado. E eles são dádivas, são presentes de Deus, dádivas divinas, são presentes de Deus, que é um Pai bom, justo e misericordioso. Com que finalidade? Para nos ajudar na nossa caminhada, para nos ajudar a suportar e vencer as nossas provas, às vezes tão difíceis, e buscarmos a nossa evolução espiritual. Então, meus amigos, que sejamos gratos a Deus pela nossa família e que, por mais dificuldades que encontremos na jornada familiar, entendamos que é a família que precisávamos nesta encarnação. Que Jesus nos abençoe.